Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais esse estudo. Estamos aqui estudando o Evangelho de João e ontem nós vimos a cura de um cego de nascença e hoje vamos continuar analisando essa cura, parte 2. Foi uma cura que gerou grande repercussão, tudo porque os judeus, os fariseus, não aceitavam a Jesus como o Filho de Deus. E para eles aquela cura foi um ato de blasfêmia, aquela cura foi um insulto à sua religião. E é isso que nós vamos ver agora um pouco sobre a segunda parte deste episódio. O relato está no capítulo 9 de São João e a partir do verso 12 em diante, os fariseus eles foram perseguir aquele cego e a sua família para comprovar se realmente aquele garoto, aquele homem era um cego de nascença. Foram até a casa dos pais daquele homem cego e os pais confirmaram que realmente aquele jovem era um cego de nascença. Mas eles ficaram com medo da repercussão e até omitiram falar detalhes sobre quem foi a pessoa que curou aquele jovem. Então, os fariseus eles estavam perseguindo não apenas a pessoa de Jesus, mas todos aqueles seguidores e que acreditavam nos sinais que Jesus fazia eram perseguidos. E Jesus deixou bem claro para eles que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Jesus veio a esse mundo, fez milagres, curou os cegos. Só que aquela cura, ela foi um sinal para nós hoje. Jesus estava dizendo com aquela cura: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que abre os olhos daqueles que estão cegos. Quantas e quantas pessoas também hoje estão cegas espiritualmente na igreja, servindo a Deus, pensando que estão indo por um caminho certo, mas quando acaba, estão indo por um caminho errado. Quanto mais próximo nós ficarmos de Deus, quanto mais conectado a Deus, nós vamos percebendo os nossos defeitos, os nossos pecados, a nossa cegueira. Mas quanto mais distante de Deus, menos necessidade eu vou sentir da graça e do perdão de Deus. Infelizmente, meus amigos, essa era a realidade da igreja na época de Jesus. Quando eu falo da igreja, eram os líderes religiosos, os fariseus que faziam parte da igreja evangélica, da igreja cristã da época de Jesus. E hoje nós temos muitas pessoas, uma multidão de pessoas que estão indo para o caminho errado, que estão cegos espiritualmente falando. Quando você vê uma pessoa na igreja muito crítica, muito azeda, muito ácida, você conhece alguém que só critica os membros, que só critica a roupa, critica a alimentação, critica a música, critica isso. São pessoas que querem ver o defeito na vida das outras pessoas. Então, são os cegos espirituais, pessoas que pensam que estão sendo zelosos para com a igreja, pessoas que pensam que estão indo pelo caminho certo, quando na verdade elas estão muito longe de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais longe de Deus, mais eu vou ver o defeito na vida dos outros. Quanto mais perto de Deus, mais eu vou ver os meus defeitos, mais eu vou sentir que eu sou muito pecador e que eu preciso da glória, da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Então, meus amigos, quanto mais eu me conecto com Deus, quanto mais eu me consagro a Deus, mais eu vou enxergar quão pecador eu sou, quão eu preciso da glória, do perdão de Deus, da graça de Deus. Eu vou perceber que tudo o que eu merecia era a morte eterna. Tudo o que eu mereço é a condenação. Por quê? Porque eu vou perceber que eu sou muito pecador. Mas quando eu estou afastado de Deus, quando eu estou desconectado de Deus, eu vou olhar a vida dos outros. Eu vou ver que quem precisa
mudar são as pessoas, e que eu me sinto muitas vezes uma pessoa santa no meio das outras. Então esses são os cegos espirituais modernos de hoje. São os críticos, são as pessoas que criticam as outras, que só querem enxergar o defeito na vida dos outros. E nós temos muitas pessoas desse tipo na igreja hoje. Então, meus amigos, tudo o que nós temos que fazer hoje é, quem sabe, tirar a nossa cegueira espiritual, para percebermos que nós precisamos da graça e do perdão de Deus. Mas para isso, nós temos que nos conectar diariamente à verdade. Nós temos que consagrar a nossa vida. E é dessa forma que nós vamos a cada dia nos consagrando a Deus e percebendo o nosso erro. E nós vamos criticar menos as pessoas e olhar mais para dentro de nós e, quem sabe, ser mais tolerante com as pessoas, amar mais o nosso próximo, perceber que todos nós estamos em igualdade perante a cruz. Todos nós estamos no mesmo patamar, todos somos pecadores, todos estamos condenados e todos precisamos do perdão e da graça de Deus. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje. Obrigado aí pela sua audiência e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço. Tchau.